Boa noite. O nosso tema no diálogo de hoje é a ciência. E nós temos aqui para dialogar em torno dessa temática tão importante, Ferreira Goulart, um dos grandes poetas brasileiros contemporâneos, que é também dramaturgo e ensaísta. Foi crítico de arte do Jornal do Brasil, da Veja, da Isto É, e presidiu a Fundação Brasília e a Funarte. Tem várias obras publicadas, tais como Poema Sujo e Barulhos, na poesia. Tem também Vanguarda e Subdesenvolvimento, Argumentação contra a Morte da Arte, no campo do ensaio. E para teatro, junto com Viana Filho, escreveu Se Ficar o Bicho Come, Se Correr o Bicho Pega, só que invertido, né, no modo, e com o Dias Gomes escreveu Vargas. Para dialogar com o poeta Ferreira Goulart, nós temos Rogério César de Sequeira Leite, que é engenheiro eletrônico formado pelo ITA, é doutor pela Universidade Sorbonne, né, hoje a Universidade de Paris, é professor emérito da Unicamp, da Universidade de Campinas, na qual, entre 1972 e 1982, foi o seu diretor-geral. Foi diretor de estudos de física e o coordenador-geral da Unicamp, como eu disse. Autor de mais de 14 livros, 800 trabalhos publicados. Até 1983, tinha mais de 1.600 citações em revistas e pesquisas científicas internacionais. E hoje preside o Conselho Diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e é membro do Conselho Editorial do jornal Folha de São Paulo. Para dialogar com Ferreira Goulart e Rogério César de Sequeira Leite, nós temos aqui na mediação Nelson Ascher, que é articulista do jornal Folha de São Paulo, e eu, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião aqui da PUC. Nós começamos, Goulart, com uma pergunta dirigida a ambos, mas começo com você. Um poeta, ciência, de forma bem maniqueísta, assim, na pergunta, é um instrumento de dominação ou é uma ferramenta de libertação? Eu acho que qualquer coisa pode ser uma ou outra. Você depende do uso que você dá para as coisas. A ciência pode ser um instrumento de dominação e pode ser um instrumento de libertação. E como que é para você? Qual é o peso maior que ela tem? Não, eu acho que, olhado do ponto de vista histórico, né, eu acho que a ciência é muito mais um instrumento de libertação do que de opressão. Há alguns momentos em que o célebre momento da construção da bomba atômica é um dos momentos negros da ciência. Realmente, aqueles cientistas que se dedicaram a construir aquela bomba, realmente com a consciência de que se tratava de um instrumento mortífero num nível jamais alcançado por qualquer invenção humana, então eu acho que é uma coisa grave. E os próprios envolvidos nisso, os cientistas, fizeram autocrítica depois, o Oppenheimer e tal. Uma coisa, mas são situações difíceis, limite, que eu não estava na situação, não dava para saber o que faria, não sei. E o físico? É bem maniqueísta a pergunta, né? Domina ou liberta? Não, veja bem, eu acho que isso é uma questão já do passado. Hoje eu acho que é um problema muito mais importante com a ciência. Ela acho que começa a escravizar o espírito. Nós hoje sofremos, né, todos nós, né, poetas e físicos e cientistas, enfim, jornalistas, de um cientifismo crescente. Isto é, nossa vida hoje é tão impregnada de acontecimentos científicos, né? Nós ficamos esperando curas, novas vacinas, novas, digamos, oportunidades de vida, novos equipamentos, né? Um novo tipo de computador. A vida fica tão voltada para o acontecimento científico, nossa vida fica tão impregnada no nosso cotidiano de sistema de comunicações, televisão, telefone, rádio, tudo isso que vem diretamente da ciência, que nós, mesmo sem perceber, acabamos tendo um modelo de pensamento, uma ideia que domina a nossa vida, que vem da ciência, dessa capacidade que a ciência tem de resolver os nossos problemas. Quer dizer, a nossa evolução social começa a ser determinada pela ciência. Pelo menos é a nossa expectativa. Há, permanentemente, uma promessa de que a ciência vai resolver tudo. Isso leva a um modelo terrível, quer dizer, um modelo de absoluta homogeneidade. Nós acreditamos
uma espécie de perfeição futura, que a ciência vai aperfeiçoando o indivíduo, vai aperfeiçoando a sociedade de uma maneira inexorável, e que nós vamos acabar chegando e atingindo um certo sistema perfeito e homogêneo e absoluto. Né? Quer dizer, de uma certa maneira, o socialismo já criou uma utopia em torno da ciência, um pouco sem perceber. E hoje por incrível que pareça, o capitalismo que faz isso, talvez sem perceber o quanto que ele está impregnado de ciência, tá certo? Mas, no fundo, acredito que é a mesma coisa. O livro do Fukuyama, que deixou todo mundo muito apavorado, o fim da história, né? Com o fim da história, não significa outra coisa senão isso. Só que ele está dizendo que nós já estamos chegando lá, esse modelo está aí, que é essa espécie de democracia capitalista, que não é muito democrática, mas é uma forma, tá certo? Isso que está sendo prometido e que nós estamos chegando lá, parece ser o fim. Nós estamos chegando a alguma coisa absolutamente determinada pela ciência e que nós não podemos mais, contra o que a gente não pode mais lutar, tá certo? É inexorável, é inelutável e não temos mais opções, não temos direitos de opção. Essa é a promessa cientifista. É claro que há uma outra ideia mais tímida no ar, uma outra ideia um pouco mais, que joga na diversidade, que diz, não é uma só solução. Na realidade, para haver sobrevivência, tem que haver diversidade. Isso vem um pouco de certas ideias, por incrível que pareça, do darwinismo, né, que fala que a diversidade é importante na evolução, certo? Então, agora, de uma certa maneira, isso também ocorre. O Goulart estava preocupado, quando eu perguntava dos exemplos de dominação, ele falava na bomba atômica. Século XX, Primeira Guerra Mundial, 9 milhões de mortos. Uma capacidade considerável nossa, né, de destruição. Segunda Guerra Mundial, algum tempo depois, 55 milhões de mortos. E aí parou com a utilização do armamento atômico, porque a sequência seria, né, inquestionável. Quando você pensa nesse mal, Goulart, que é o que a ciência faz, qual é o medo possível? Existe um medo quando você fala nisso? Deixa eu só acrescentar um item a essa pergunta, que é o seguinte. Bom, o evento central hoje, que transparece cada vez mais como central de toda a matança da Segunda Guerra Mundial, obviamente, é a matança sistemática de judeus e também ciganos, eslavos, que nós conhecemos como Holocausto. No que diz respeito aos judeus, 6 milhões de mortos com a melhor tecnologia da época, o trem, o gás, Ciclone B e todo o resto. No entanto, em última instância, essa matança toda não independe da ciência. No Ruanda, 2 anos atrás, usando facões, uma facção, uma das tribos, matou, segundo algumas estimativas, 1 milhão de pessoas. Ou seja, com ciência ou sem ciência, as pessoas se matam. Seguramente no Ruanda, o nível técnico da mortandade foi muito baixo. Em compensação, coisas que nem os antibióticos fazem diferença e tem feito uma diferença muito maior do que a bomba atômica, ou não? Claro, eu também acho que não pode atribuir à ciência, exclusivamente à ciência, ou a mortandade das 2 guerras. Eu acho que não. Acho que a opção do cientista, quando eu me referi à bomba atômica, é que se trata de uma opção científica mesmo. Quer dizer, ou eu ponho em função, em prática, o meu conhecimento científico e aquilo acontece, ou eu não ponho e aquilo não acontece. Então se trata de um fenômeno de caráter científico mesmo. Não é uma consequência, é uma coisa que dependia dos cientistas fazer, ou não. O cientista faz a bomba atômica, que hoje é uma coisa superada, evidentemente, felizmente, mas não, ou faz ou não existe. Agora, quanto à questão levantada pelo Rogério sobre esse poder da ciência, a dominação da ciência num outro nível, que é na nossa vida, uma coisa permanente, eu vou dar um testemunho aqui, que jovem poeta, começando a minha vida, 50, 51, quando eu tomei conhecimento de que havia uma coisa chamada o mundo infratômico e comecei a ler sobre essas coisas, eu comecei a duvidar da minha capacidade de fazer poesia, ou não, do propósito, da validade
Então, se essa mesa é uma ilusão, e na verdade ela é uma rede de átomos, então se o que eu apreendo pelos meus sentidos são ilusões, então eu vou falar de quê? Em poesia. Não, então eu parto do mundo existente, eu falo do mundo existente. Então, se esse mundo é uma ilusão, isso era o que eu pensava. Então, eu só vou, não adianta fazer, não tem sentido fazer poesia. Eu pensava, ao ler e tomar conhecimento dessa nova visão do mundo. É claro que um dia eu li em algum desses livros que esse mundo infratônico, que era uma coisa de tal maneira que se descendo nele chegaria a um ponto tal em que talvez os filamentos últimos do meu corpo, do meu sistema nervoso, mergulhasse também nesse mundo. E foi assim que eu saí da crise, de eu achar que, de alguma maneira, o meu conhecimento tinha a ver com aquela realidade nova. Você entende que realmente a ciência é uma coisa poderosa. E eu, pessoalmente, mais tarde, adotei uma posição em defesa da minha visão como poeta e como crítico de arte, contrário à visão cientificista em arte, que é um dos malefícios maiores que a ciência causou no que se refere à arte, sem querer, mas enfim, há toda uma tendência da arte contemporânea que é decorrente dessa visão científica e que, na verdade, levou a uma série de equívocos nos caminhos. O que é uma visão cientificista ou cientificizada da arte? Não, por exemplo, vou citar uma coisa aqui do nosso Brasil aí. Os meus companheiros, antigos companheiros do concretismo, tinham uma visão da poesia que se baseava na teoria da Gestalt, de que o poema deveria ser construído segundo, então todo o fundamento daquela construção poética partia de uma teoria da percepção, que é a teoria da Gestalt, né? Então, a construção da própria linguagem, quer dizer, que é determinada internamente, né, pelas leis da linguagem e mais profundamente por nossa experiência, por nossa vivência da própria língua, foi descartada. Então, essa experiência, se você pegar, eu estou falando do meu, por exemplo, a escola de Ulm, a experiência do Max Bill e toda a teoria que ele desenvolveu, terminou sendo uma ilustração de leis da percepção. De leis da percepção, quadros que são assim, toda uma série de quadrados verdes, formando um xadrez e num ponto assim, assimétrico, um vermelho. Mas, Goulart, então, desculpe, eu presumo, por outro lado, o próprio impressionismo, que eu acho que você admira, mas ele também não é só o do fundamentado... Serra. Só o do pontilismo do Serra. Só o pontilismo? Os outros não. Os outros não tiveram alguma influência das descobertas da óptica? Não. Quem teve foi o Serra, que, por sinal, construiu uma teoria cientificista e fez má pintura depois disso. Você acha, Rogério, que a ciência atrapalha a arte? Quando o Goulart diz, e depois disso, né, fez má pintura. Claro que eu não estou fazendo uma teoria. Sim. O do Serra, quer dizer, evidentemente, se você compara a pintura, por exemplo, o Pissarro, que é um dos precursores do impressionismo, é um pintor magnífico, aderiu, depois já velho, já maduro, aderiu à tese do Serra. E a pintura que ele fez, no período em que ele aderiu à tese, é lamentável, em comparação com o que ele fez antes e o que ele faz. É isso que eu estou perguntando ao Rogério. Você acha que a ciência embaraça a arte? Eu acho que a ciência não... Mas ela é incapaz de realmente ajudar. Ela funciona como um instrumento, tá certo? Ou então, como aconteceu para o Serra, que ficou preocupado com certos resultados da ótica, tá certo? E aí resolveu aproveitar aqueles resultados. Não sei se ele aproveitou muito bem ou muito mal, mas veja bem, não houve ali, ele usou a ciência, não há uma convivência entre ciência e arte. Sim, esse velho sonho
de fazer com que ciência e arte se fundam, jamais ocorreu realmente de uma maneira saudável para um ou para outro. O que acontece é que, de vez em quando, certos resultados da ciência são usados pelos artistas, tá certo? São usados de uma maneira, ou como ideias, ou como meios, como instrumentos, mas nunca houve um casamento real entre ciência e arte. É muito difícil disso ocorrer. Se me perguntarem por quê, eu realmente não sei muito bem, talvez o poeta... Mas não há uma tendência da ciência, quando quer descrever algo no mundo mais leigo, de usar o referencial da arte? Quase sempre a descrição na área de astronomia, no campo da física, até a terminologia usada, por exemplo, em física quântica, ela lança a mão ou em genética, lança a mão da arte para falar, da expressão pictórica, por exemplo. Um ensaísta norte-americano, Guy Davenport, disse que a última época que talvez houve algum tipo de colaboração entre as humanidades e a ciência foi no dia que Faraday, parece que fez lá algumas descobertas na área da física elétrica e tudo mais, ele não sabia que nome dar. Então ele atravessou lá o campus universitário dele de Oxford ou Cambridge, não sei qual, e foi falar com os colegas dele de humanidades e acabou chegando a nomes que nem iam e tudo mais. Isso no século XVIII foi a última oportunidade. Eu acho que sim, eu acho que estão separadas completamente, e eu acho que essas coisas que você diz de terem usado às vezes um termo da arte ou uma forma de expressão simpática que te extraem da arte, é um truque porque os cientistas gostam de arte, né? Tem uma inclinação para a arte, né? Gostam de música, e de vez em quando eles são um pouco snob e gostam de mostrar a sua como é que se diz, a sua elucidação, o seu conhecimento da literatura, e bota lá um trechinho tiro lá um trecho de Goethe, um trecho de Shakespeare, etc. Tal, e enfeitam, digamos, as suas, em vez de só equações, botam lá um trechozinho. Fica simpático, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito difícil de você também trazer as duas coisas juntas. É claro que você pode, de vez em quando, falar das duas coisas, conversar sobre as duas coisas. Isso é outro assunto. Mas realmente, quando você está fazendo física, quando você está fazendo biologia, você não está usando Mas você fala em física, a física fala em atração de partículas, fala em repulsão. É bem poético, não? Não é. A atração do que o físico fala é muito diferente da atração que o poeta fala. São coisas diferentes que acontecem em mundos diferentes, com sensações muito provavelmente diferentes. mais forte que o físico fala. Eu concordo com o Rogério nisso. Eu acho que realmente não tem... São coisas diferentes. E, inclusive, eu acho que nesse mundo de que nós vivemos, em que a ciência tem o peso que tem, há até um certo... Os poetas e os pintores e os artistas em geral, muitas vezes, se voltam para fazer referências ou aceitar determinadas supostas relações com a ciência para se prestigiarem, para ter um certo status dentro de uma sociedade onde a ciência tem o peso que tem, e que o poeta, o pintor, o poeta, então, que hoje o que nós fazemos não tem valor, não vale nada, quer dizer, no mercado, não vale nada, não tem valor, quer dizer, do ponto de vista da economia, né? Não tem valor de troca, não tem valor. Então não tem, aliás, que é bom para nós que não tenha valor. Mas a verdade é que é necessário, e nisso houve um filósofo que contribuiu bastante para esclarecer esse aspecto, foi o Merleau-Ponty, quando ele fala da autonomia do conhecimento fenomenológico com relação à ciência. Quer dizer, existe uma experiência que só a nossa vivência dá. A ciência pode explicar por que o jasmim cheira dessa maneira, mostrar as causas que provocam o perfume que o jasmim possui, mas jamais explicará a minha experiência do jasmim naquela tarde em Santiago do Chile, no anoitecer,
um homem exilado e de repente dobra uma esquina e naquela noite aquele jasmim invade a tua vida e te dá uma... Isso jamais será explicado, isso só a poesia. Pelo que eu entendi, você está dizendo que a ciência não dá conta de determinados episódios únicos, enfim, do que o cheiro de uma determinada flor, numa determinada circunstância, te diz e o que te evoca. Você colocaria, portanto, a arte, particularmente a sua arte, a poesia, quase que no polo oposto da ciência. A ciência busca o máximo de generalidade, a arte estaria buscando o máximo de singularidade, de captar o irrepetível. Eu acho que a arte aspira à universalidade, mas a matéria da poesia é o particular e o singular, é da experiência particular, única, aqui que nasce o poema. Então, agora, evidentemente que eu acredito, isso é já que nós estamos aqui falando dessas coisas, eu vou falar. Eu acredito que é o seguinte, que uma vez escrevi que a poesia é a atualização do atual. No seguinte sentido, tudo é atual, o universo, ele é atual, porque ele existe. Então tudo é atual, ele está presente aqui, né? E em cada detalhe, cada molécula do ar, é parte desse universo. E da nossa vida também. A história humana, ela se passa aqui, neste momento, isso é a história humana, que está acontecendo aqui. Ela se passa no banheiro, na hora que você está almoçando, está comendo, conversando na esquina. Então é universal porque é parte da totalidade. É o universal no particular. Agora, revelar a universalidade de cada coisa dessa é que é a função da poesia. Quer dizer, revelar que esse cheiro de tangerina, vamos dizer que Manuel de Janjá, que eu escrevi um poema sobre tangerina, fazer dele, mostrar a universalidade dele, quer dizer, a validade dele para todas as pessoas, para a história humana, é revelar a universalidade dele no nível da poesia, não é no nível da ciência que trata. O que você acha, Rogério? Eu quero botar o exemplo inicial, como ele colocou no bloco anterior, porque é importante para distinguir o ponto de vista do poeta do ponto de vista do cientista, né? Relembrando, o Goulart diz que no momento, uma noite bonita, estrelada, a sensação que ele teve com o cheiro de jasmim, possivelmente tinha até uma moça bonita do lado também, né? Foi alguma coisa excepcional que a ciência não explica. Aí que está o engano dele. A ciência tem a pretensão de explicar. Quer dizer, ela é capaz de explicar todas as suas reações de acordo com hormônios que você teve, que você sentiu. Existe hoje, digamos, conhecimento de como certas moléculas produzem certas sensações, produzem certas emoções. As suas emoções são um produto de uma certa bioquímica, certo? É claro que ela é extremamente complexa no caso que você determinou aí. E essa complexidade, que é um produto de um sistema extremamente complexo, que é um ser humano, tá certo? Fica fora, digamos, dos meios que a ciência dispõe, porque ela pode explicar cada um dos acontecimentos que chegam lá. Quando bota todos juntos, fica uma quantidade enorme de equações, uma quantidade enorme de informações, difícil de manipular. Tá certo? Mas o que eu acho, quer dizer, como cientista, sou obrigado a dizer isso, senão tenho que pedir demissão de cientista, né? Da categoria de cientista, é que tudo é absolutamente explicável pela ciência. Isso é explicável. Eu discordo. O que eu acho, deixa eu ir um pouquinho mais adiante. A grande vantagem que o poeta tem sobre o cientista é que ele não precisa de toda essa confusão e esse esforço mental que o cientista faz. Ele está por cima disso. O que ele faz é com, digamos, algo de muito mais profundo, tá certo? Chegar à verdade, chegar a essa emoção ou a essa sensação, sem precisar
de toda aqueles detalhes, de todo aquele caminho penoso que o cientista tem que fazer para entender isso. Ele entende sem precisar dos detalhes. Ele portanto, ele é superior ao cientista por causa disso. Ele faz o entendimento e chega nessa universalidade que você pretende, tá certo? O que no fundo é o que a gente chama de leis da física, leis da ciência, tá certo? As leis, tá certo? É isso que você chamou de universalidade, tá certo? Você chega por outro caminho, tá certo? Por um caminho intuitivo, mas essa sua intuição também é produto, digamos, de uma série de combinações e de reações entre moléculas e de sinais elétricos que vêm daqui, que vão dali no seu cérebro, etc. e tal. Isso é o ponto de vista do cientista. Claro, é o ponto de vista do cientista. Agora, é evidente que essa visão do cientista nos tornaria realmente, se ela se realizasse, nos tornaria máquinas, tiraria todo e qualquer encanto da existência, seria realmente a destruição do ser humano. Que está, não tira, isso que eu não tirei, eu acho que isso aí que está o encanto da história. Para o cientista está o encanto de descobrir isso. Agora, para alguém que sabe que cada reação, viria um esquizofrênico, que cada reação sua está pré-determinada e eu sei por que determina, acaba com a existência do ser humano. Por quê? Não, a consciência total de tudo, você não ama mais ninguém, você não... não, ela me olhou porque como ela tem o olho cinza e de acordo com a bioquímica, não sei de quê, olho cinza e tal, quer dizer, então acabou tudo. Não, mas gente, sabe, então não é isso. Nós cientistas temos uma saída, tá certo? Quando nós olhamos uma garota, a gente vira poeta nessa hora. Claro. Então, né, isso quer dizer... Então a ciência é um pouco uma ficção, essa é um pouco science fiction, essa que vai explicar tudo. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, é que aquele componente, eu disse que numa noite em Santiago do Chile, ao dobrar uma esquina numa rua escura, eu era um exilado, não estava com nenhuma garota do meu lado, infelizmente, eu estava muito arrasado. E toda uma história de vida está ali, que não é só sais e bioquímicas e tal, está uma história de vida que faz com que aquele jasmim seja um relâmpago dentro é uma coisa de uma complexidade que realmente eu acho difícil e que seria até inútil tentar explicar, né? Então, eu acredito isso, é que, de qualquer modo, a arte só existirá na medida em que haja uma capacidade do ser humano, por seus sentidos, por suas emoções, por sua linguagem, ou linguagens, da realidade, expressar essas experiências que, bom, eu aqui não vou estabelecer uma discussão que eu não tenho competência para estabelecer, mas o filósofo Merleau-Ponty diz que o pensamento não existe o ser homem interior, o pensamento existe pura e simplesmente na linguagem, o homem não entende o mundo, vive o mundo, e que a própria ciência é dependente dessa experiência fundamental originária. Ela é uma segunda etapa do conhecimento fenomenológico. Rogério, como é que você lida com esse tema que o Goulart está puxando tão forte, assim, do encanto? Quando ele fala da poesia, da literatura ou da estética como um universo encantado, né? E você falava da ciência, ele disse que perde o encanto, né? Fica meio molecular, meio lógico, até meio simplório em termos de capacitação, né? De capacidade, aliás. Onde fica o encanto na ciência? Não, veja bem, há um outro encanto na ciência, tá certo? Esse que o Goulart experimenta, que ele diz que não que vem da história dele, da própria experiência passada. A experiência passada está impressa dentro do nosso cérebro, em circuitos bem arrumadinhos, etc. e tal, tá certo? Então está lá, tá certo? Também e impõe a ele certas emoções, não tenho dúvida a esse respeito, né? Sendo poeta ou não sendo, tá certo? Ele é um produto dessas coisas. Estou bancando o cientista aqui, não sou só cientista, estou fazendo o papel cientista, que afinal de contas vocês estão me pagando aqui para ser cientista. Se vocês me pagassem para ser poeta, eu ia estar falando outra coisa. Mas veja bem. Agora, eu acho que até tem uma certa vantagem, tá certo? Porque eu sou capaz de ver, de me encantar com
com a busca de uma certa lógica de uma demonstração em física, de encontrar, digamos, como certas moléculas se arrumam para produzir a vida, para, digamos, se organizar, essa questão da auto-organização, como é que elas se organizam e acabam produzindo vida, ou como é que a vida começa a se multiplicar, tudo isso aí tem uma beleza enorme, tá certo? Uma beleza em si. Certo? Agora, além disso, eu acho que eu sou capaz também de sentir e esquecer que eu sou cientista, tá certo? Essa é uma vantagem que eu tenho, que ele não consegue esquecer que é poeta, certo? Consigo. Eu consigo esquecer que sou cientista, tá certo? E ler poesia, ler o Goulart, tá certo? E nessa hora, tá certo? Eu esqueço que eu sou um monte de circuitos integrados aqui dentro, tudo misturado lá dentro, tá certo? E que é ele que está fazendo com que eu ponha umas lágrimas, tá certo? Então, eu esqueço isso, tá certo? E nessa hora eu sou poeta também, que sou poeta, pelo menos sou sensível à poesia, tá certo? Tá? Então, Rogério Goulart, a minha pergunta é a seguinte, tem a ver com esse termo encanto. Se não me engano já foi o Max Weber, né, que falou que, enfim, com o iluminismo, enfim, com a fuga dos deuses da natureza, numa maestria das náiades, ninfas nas fontes, que isso promoveu o desencanto do mundo. É um tema que os frankfurtianos retomam, né? Com a explicação, a sobre-explicação do mundo, se vai o encanto. De novo, está se colocando esse tema de que se algo for explicado, perde o encanto. Eu juro que eu nunca consegui entender por que se algo é explicado, isso perde o encanto. Eu digo, porque se eu sei que a Amadas é composta de carne, sangue e ossos... Eu discordo, eu acho que ganha um segundo encanto. Não se trata, tem um outro encanto. Não se trata de que se algo é explicado, perde o encanto, isso não, eu não disse isso aqui. O que eu disse é o seguinte, se nós realmente nos imbuirmos da convicção de que todas as nossas reações são bioquímicas, que tivermos isso presente permanentemente dentro de nós, e a cada momento olhar em cada período, então realmente a vida se vira um autômato. Isso que eu estou dizendo. Então, que o conhecimento científico, ele fica, eu falei, é uma ficção científica achar que se pode chegar a esse estado. Isso não se chegará, felizmente. O Rogério acha que Não, o Goulart é pesado nisso, ele fala assim, ficção científica. Não é. Eu acho que o que a ciência está dizendo é o seguinte, é um sistema complexo demais para resolvermos hoje, tá certo? Mas resolvemos cada um dos detalhes. Todos os detalhes têm hoje solução. Talvez as soluções mudem um pouco com o tempo, né? Não foram tão boas hoje, mas nós temos modelos que explicam cada um dos pequenos, dos componentes desse conjunto, tá certo? Muito bem. E achamos que um dia será capaz de pegar e explicar como funciona uma macromolécula, ou como funciona uma ameba, alguma coisa um pouco mais simples, tá certo? É que o homem é muito complicado, tá certo? É um bicho muito grande, tá certo? Muito complicado, cheio de circuitos, com muita coisa lá dentro, tá certo? Deixa eu fazer uma provocação. Isso de explicar, então, o comportamento bioquímico de um ser humano. Matéria que eu vi na CNN, de pessoas fazendo tomografias em assassinos convictos. Bom, se a gente conseguisse fazer equação que nos predissesse quem tem propensão a ser um serial killer, e ao mesmo tempo achássemos aí uma cura, fazer um reequilíbrio dos neurotransmissores. Pode ser ficção científica, mas não seria uma boa ficção científica? Não, eu acho que não é ficção científica. O que você pode dizer é que nós ainda não podemos fazer isso por uma questão de distância, simplesmente. Uma coisa, você, até há pouco tempo, a gente olhava a Lua, mas não chegava na Lua, mas sabia que ela estava lá, né? Okay? Um dia você chega na Lua, certo? Então, esse problema que você está falando aí, eu acho que é uma questão um pouquinho de engenharia genética, né, do indivíduo, eu acho que isso vai ser resolvido. E não vai demorar tanto para esse tipo de problema. O problema que ele falou é muito mais complicado, certo? Esse sim, do encantamento, né? Saber por que o Goulart ficou encantado naquela noite, vai demorar aqui uns 5.000 anos, mais ou menos, para ter todas as equações reunidas. Será inútil explicar, ainda mais. Não, tudo bem, não vai explicar tudo, mas esse tipo de coisa vai vir um dia, talvez não totalmente, mas alguns comportamentos humanos vão ser explicados. A gente sabe que as pessoas choram, algumas das coisas a gente já consegue explicar. Eu gostaria de deixar claro aqui uma coisa, como eu estou defendendo a poesia, eu acho que quando houve o movimento hippie e aquela atitude de voltar
para o mato, abandonar a civilização e, consequentemente, a ciência, eu fiquei contra. Eu acho que o que nós devemos à ciência é o passo mais avançado do conhecimento humano. Isso ela é o passo mais avançado do conhecimento humano. Você acha que ela desculpe, Goulart, que a ciência é mais livre que a arte? Eu nunca pensei como produção humana. Livre, não sei, eu sei, é uma coisa mais avançada. O homem que vem desde a superstição, a ciência é o ponto mais alto alcançado. A poesia está no meio disso, a poesia é um divertimento. A poesia é uma coisa, veja bem, é uma coisa de pessoas céticas. Eu diria uma coisa aqui, desagradável. Por exemplo, a ciência vai explicar todas as coisas, os detalhes e particularidades e tal. Mas existe uma coisa que jamais explicará, é por que nós estamos aqui e o que é esse universo aí que não tem sentido algum. Que não tem sentido algum, não acredito em Big Bang, eu não acredito nisso, isso é uma ficção, isso não, é impossível, um universo com as proporções abissais que o universo tem, é impossível achar que nós vamos explicar isto. Isso não tem explicação alguma. O Rogério acha que tem. Sim, eu acho que ele tem, ele é cientista, mas não tem, basta ver a proporção entre nós. Porque se a física veio de passo em passo para descobrir pequenas coisas do nosso alcance aqui, ela já errou e acertou, errou e acertou, errou e acertou, errou e acertou milhões de vezes. Imagina a proporção de erro que existe nas nossas teorias com relação ao cosmos hoje. A proporção de erro que existe, porque se do que nós conhecemos, que nós olhamos, que com o microscópio dá para ver, ainda se erra, agora imagine que não dá nem para ver. Um universo que está aí, que você olha para ele, faz 20 bilhões de anos que aconteceu, eu estou olhando com 20 bilhões de anos de atraso, quer dizer, é Kafka. É Kafka, o universo está aí para não ser conhecido, é Kafka. Está aí diante de você para não ser conhecido. Eu disse que ia dizer uma loucura aqui. Tudo bem agora, a ciência, para curar as coisas, e é fantástica a descoberta das coisas que o senhor falou aí, da descoberta. Eu imagino que é um químico descobrindo novas relações de elementos, é uma coisa extraordinária, é como poesia. É a poesia dos químicos. Faça uma provocação. Goulart, o poeta, faz uma provocação ao Rogério, dizendo, de novo, insistindo que a ciência, em parte, trabalha com ficção. E principalmente que a ciência, ele não acredita em algumas das explicações sobre o sentido do universo. Essa história do Big Bang, dizia o Goulart, 20 bilhões de anos, é muito atraso para a gente explicar essas coisas. E o Rogério, aí está nessa área. Como é que é, Rogério? É ficção mesmo? Não, veja bem, eu não acho que seja ficção, mas eu acho que é uma teoria que pode vir a ser contestada como qualquer outra. O Big Bang apenas é uma teoria que se acomoda melhor a certas observações. Ela se dá bem com algumas observações feitas recentemente, nos últimos 15 anos, mais ou menos. Agora, realmente, 20 bilhões de anos, ou 30 bilhões de anos, ou coisa parecida, é muito tempo para nós. Mas é tempo para nós. Por quê? Porque nós somos uma minúscula poeirinha em cima de outra minúscula poeirinha chamada Terra, que está em cima de outro montinho de poeira chamado Via Láctea, etc. O grande problema é que, por um acaso, tá certo, esse universo é muito grande, certo? E nós ficamos muito espantados com essas dimensões. Vejam que talvez o grande passo da ciência moderna foi a mecânica quântica. Foi quando ela foi vista, percebida, descoberta, inventada no começo desse século, né? O próprio Einstein, que era o homem que tinha feito algumas das mais importantes descobertas do começo do século, não aceitou completamente. A interpretação final do que estava acontecendo real, né, ele rejeita o próprio Einstein. Por quê? Porque ele tem vícios de percepção, vícios a vida cotidiana nossa, que nos faz sentir e pensar,
nos impõe limites, né? Nós rejeitamos, de uma certa maneira, certos resultados do microcosmo. Nós temos uma certa rejeição. Aceitamos porque há evidências experimentais, etc. Mas mesmo nós, físicos, temos que usar uma linguagem ambivalente para entender até o microcosmo. Por quê? Porque toda a nossa experiência está dentro de limites muito restritos, né? De uma certa dimensão até outra dimensão bem limitada, naquilo que a gente consegue enxergar, certo? Isso é que nos permite pensar. Quer dizer, o que nós pensamos, o que nós somos, o eu do Descartes, tá certo? Aquele eu que nós somos, tá certo? É uma consequência dessa experiência. E nós não podemos sair dessa experiência, não conseguimos sair. Então essas coisas, essas distâncias monstruosas, essas velocidades enormes, né? A teoria da relatividade de Einstein, essas transformações que ocorrem dentro dessas dimensões muito grandes, vão fugir à nossa percepção. Nós temos que aceitar, são evidências de outra natureza que estão fora da nossa percepção, tanto no micro como no macro, no que é muito grande, tá certo? E é por isso que um poeta com uma percepção enorme, num sentido enorme da vida, do real, justamente não vai aceitar, não pode aceitar. Se ele aceitar, deixa de ser poeta, tá certo? Aceitar o Big Bang, tá certo? É uma coisa terrível, né? Porque o que significa? Significa aceitar que nós somos um infinitésimo absolutamente irrelevante nesse universo, tá certo? Tudo está numa dimensão tão grande que nós praticamente deixamos de existir. Somos absolutamente insignificantes, tá certo? Essa insignificância não é nem compatível, digamos, com a nossa percepção, o sentido de Deus, né? Para te provocar um pouco agora também. Né? Não, eu só provoco. Não. Então, veja bem, a ideia sequer de que nós somos criados dentro de um certo conceito, uma coisa assim, um bibelô, assim, Deus chegou e falou, olha que bonitinho, etc. Tal, né? Vou fazer uma coisa bonita aqui. Isso não é compatível com o Big Bang, tá certo? Então, isso está dentro de nós. Né? Eu posso dizer, eu sou ateu, do lado dizer eu sou ateu, não sei se ele é, eu sou, certo? Mas a gente é ateu até certo ponto, né? Porque essas ideias, essa cultura está conosco, a gente não foge disso, tá certo? Como é que essas é um cientista ser ateu até certo ponto? Que ponto é esse? É o ponto que daquele da minha percepção, tá certo? Da minha vida racional. Racionalmente eu sou, mas e o irracional? Quer dizer, e tudo isso que vem dentro da cultura, no berço, isso está ali, e é inegável, eu tenho que aceitar, tá certo? Então é a mesma coisa, quer dizer, não dá para um poeta acreditar no Big Bang. Na hora que ele tem que pedir demissão da poesia, certo? Aí é que eu vou prestar um esclarecimento aí. Uhum. Eu tenho total, plena convicção e aceitação de que eu sou uma insignificantíssima poeira que fica numa poeira. Escrevi um poema sobre isso. Pois é. Se é verdade que todo o sistema solar, junto, Saturno, com todos os asteroides, com todos os que são 2% da massa do Sol, pô, e aí você vê o resto. O Sol não é nada. E o Sol não é nada. Então, ele diz assim, e tem as galáxias, eu diz assim, o que faz neste meio o meu inaudível poema? Não, aí, no meio disso, quer dizer, tá, mas assim, quem ouvirá isso? Mas assim, não ouvirás se estás na galáxia GM, não sei o que e tal. Não ouvirás se estás assim, mas tu, Cláudia Rimser, poeta e musa do planeta Terra, ouvirás. Esse que é o sentido da vida. Que ela, ouvindo, já me basta. Esse é o sentido. Então eu tenho consciência disso. O que eu não consigo entender, e isso aí deve ser também defeito da minha cabeça, mas é assim, diz assim, concentrou tudo e ficou uma bolotinha, e explodiu de novo, e foi assim, agora, mas o meu problema é o seguinte, mas concentrou onde? Porque tem a coisa, tem o espaço,
Concentrou tudo, quer dizer, então concentrou o quê? Quer dizer, então, você compreende? Não há o fora disso, então... Mas mais uma vez você vem com a sua experiência cotidiana, tá certo? Sim, você sabe que você apertando assim, né? Pega aí um pouquinho de, não, sim, eu digo, de mas arroz, tem feijão, o fora, aperta. tem o fora, o que eu quero dizer é que se tem, concentra. Não necessariamente, tem na sua percepção, porque você viciou, está viciado na sua... Pois é, eu sou viciado como os bilhões de habitantes da Terra, pois exceto os cientistas. Pois é, estão A viciados. criação poética não tem o quê de Big Bang à sua maneira? A criação poética não tem o quê de Big Bang? Digamos, reaparece na sua poesia o tema do cheiro de uma fruta apodrecendo que você sente. Isso não terá acontecido numa fração de segundo, você nem notou na hora, e aquilo explode de uma série de poemas. Mas não é nisso que eu questiono o Big Bang. Mas... Eu questiono o Big Bang é no seguinte, veja bem, é um problema do fora e do dentro. Onde acaba o universo? Acaba, tem limite? Não acaba. Ele compreende? Porque tudo que eu conheço, esse copo está dentro de um espaço, tudo está dentro de um espaço. Então se concentra, sabe, eu não consigo entender. Por isso eu que, sabe, nisso eu estou de acordo com Marx, sabe? Ele fala assim, o universo sempre existiu e sempre existirá. Não tem começo, não tem fim, é a única coisa que mais ou menos bate na minha Tem cabeça. explicação isso, Rogério? Não, Esse dentro e fora, Dentro que e fora, fala o dentro e fora. Não, você já tentou explicar a diferença entre a cor verde e azul para um cego que nunca viu? Está me nunca chamando de enxergou? cego? Estou. Não dá. Você tenta explicar a diferença de cor, de tonalidades, tá certo? Não dá. Por que não dá? Explica para uma cega. Por que? Mas não, tudo bem. Isso é no filme. Mas por que é muito difícil? Por que o cego não é capaz? Porque ele nunca aprendeu. Você pode ter uma ideia do que é cor, certo? Pela sensação da mão, muito etc. difícil. Mas você explicar o que é, se ele não tem essa experiência... Não pode, não consegue. Você não tem a experiência do Big Bang, você é pequenininho, você nunca andou nesse universo aí por afora. Então, você não tendo essa experiência, como é que você pode entender que a massa toda... Não, eu entendo que concentra, eu entendo que concentra, isso não me custa nenhuma dificuldade, não tenho nenhuma dificuldade em entender isso. Entende, eu acho que o buraco negro existe, que concentra tudo, estou de acordo. Minha pergunta, a minha questão... É onde? É onde? Sabe? Essa coisa do dentro sem fora eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Não, mas uma pergunta. Sabe? O quanto isso, quer dizer, quais os limites do padrão cultural? Eu presumo que alguém educado numa concepção pré-galilaica da Terra não conseguiria entender que a Terra se move. Para nós é natural. Nós pensamos na Terra como uma grande espaçonave girando no universo. Não é um mistério, mas para nós. Para alguém do século XIV, você dissesse isso, era um absurdo. Eu digo, será que há uma cultura diferente dentro da qual nós poderemos entender o Big Bang como uma coisa absolutamente natural? Eu acho, eu fiz experiências... Que os poetas criaram metáforas adequadas. Eu fiz experiências com meus alunos, tá certo? Não experiência de fazer um Big Bang com eles, coisa parecida. Mas ensinar mecânica quântica, não depois na pós-graduação, certo? Quando já estão fazendo doutoramento, coisa parecida. Mas ensinar os conceitos fundamentais da mecânica quântica quando eles entram na universidade. É um pequeno choque, mas eles aceitam muito mais facilmente do que se você ensinar primeiro muito bem, digamos, a física clássica e deixar ele impregnado, digamos, reforçado, porque a física clássica reforça justamente a experiência cotidiana. A física clássica é baseado na vivência do cotidiano, certo? Então você ensina a física clássica para o indivíduo durante muito tempo, ele reforça os seus vícios de percepção. Então, se você quebra isso, e eu acho que devia ser feito mais cedo, botar a mecânica quântica pelo menos os conceitos, se não a matemática, que é muito complicado, colocar no começo do ginásio, tá certo? Eu acredito que esses indivíduos vão perceber o microcosmos muito melhor do que eu. Eles vão ter muito melhor do que a minha geração.
Aliás, o pessoal que entra na universidade agora já percebe muito melhor que a minha geração. E mesmo que os melhores da minha geração, os melhores físicos da minha geração. Certo? Nós temos uma percepção já muito falha, porque ficamos muito tempo em cima da física clássica. Eu não tenho nenhuma dificuldade quando eu li que existe um elemento do mundo microcósmico, eu não sei qual é um conjunto de elétron e próton, que um dos elementos que ele é menor que o núcleo, envolve o núcleo, eu aceito perfeitamente. Não a relação de tempo e espaço, aceito perfeitamente. Ele é menor e envolve o maior. O que você não aceita é o Big Bang. Não, é outra coisa. O problema que eu estou falando é o seguinte, o que eu quis dizer, para ficar claro, é o seguinte: essas coisas todas são muito úteis. A ciência é indiscutivelmente, como eu disse aqui, a opinião indiscutível, é o grande passo, é o mais avançado estágio da cultura humana. Não tem dúvida. Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, é que nós seres humanos, inclusive os cientistas, vivemos de amor, de carinho, de lembranças, é disso que nós vivemos. A vida nossa é isto, incluído a ciência nisso também, mas o próprio cientista deve certamente se apaixonar por uma morena, deve ter as suas paixões, deve amar o seu filho, deve ter a perda de uma pessoa querida é uma coisa que nenhuma ciência consola, nem explica, nem resolve. Então, o que eu quero dizer é que as explicações últimas do universo, nós necessitamos dela para continuar vivendo, sabe? Mas nós necessitamos muito mais das coisas que nos atendem a cada momento na vida. Mas, Goulart, nós Isso vamos colocar que eu estou querendo dizer, então, a precariedade, o poeta, ele é no fundo, não tem importância, ele lida com ilusões, com verdades precárias. A verdade da poesia é que comove, não adianta ser verdadeira se não comover. Comover não é no sentido sentimentaloide de lágrimas, se não provocar em você um frisson, uma coisa qualquer. Não adianta ser verdade. Nelson. A verdade da poesia é que comove. Vamos colocar então a experiência limite. Então hoje nós sabemos, em linhas gerais e com bastante minúcia, como se desenvolve um câncer. Nós sabemos exatamente a mecânica de um infarto. Em última instância sabemos a inevitabilidade da morte, a entropia, segundo a lei da termodinâmica. A morte está cientificamente explicada. Nem por isso ela é aceitável. Esse é o stuff, Sim, essa é a matéria-prima da arte e da poesia? Você está falando com ele ou comigo? Com ambos. É você. Fala você. Não, se é matéria-prima da... Não, eu acho que não. Veja, você botou... Eu acho que a poesia é muito mais do que tudo isso, né? Ela... Não estou dizendo que seja só a morte, eu digo, as experiências que estão explicadas, mas e daí? Eu acho que felizmente, nós todos somos esquizofrênicos, tá certo? A vantagem do homem é que ele é capaz de viver, digamos, em mundos diferentes. Ele é um bom pai, marido, etc. Quando está em casa, dócil com a esposa, quando chega no trabalho ele é um tirano, etc. Né? Às vezes vice-versa, pode ser o contrário, etc. Né? Então, veja, quer dizer, nós conseguimos sempre ser ambivalentes, né? Essa é uma grande vantagem da natureza humana, porque a gente consegue, ao mesmo tempo, ter um conceito de científico da vida, entender a vida, e ao mesmo tempo ser um poeta, tá certo? Nós temos exemplos de cientistas que foram... eu gosto do exemplo de Goethe, por exemplo, né? Que foi um cientista e um grande que foi poeta. um grande poeta também, né? Indiscutível, tá certo? O Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci. Um Da Vinci que foi várias outras coisas ao mesmo tempo também, tá certo? Né? Quer dizer, então é possível você fazer e ter vidas independentes, vidas autônomas, tá certo? E quando você está vivendo uma, você nem olha para outra. Até contraditórias. E até Goulart, contraditórias. você acha que, para essa questão da morte, que você coloca a experiência forte, que o Rogério toca também, a experiência possível hoje em ciência de clonagem, ela é uma saída para a morte? Eu não sei se sai para a morte. Agora, eu sou a favor da clonagem. Por quê? Eu achei uma coisa magnífica, aquele cordeiro ali, duplicado, aquele
eu achei aquilo uma coisa extraordinária. Não me assusta absolutamente, eu acho que é uma conquista do ser humano ter conseguido realizar aquilo, não sei que consequência pode ter. Os cientistas, os próprios realizadores da experiência mostraram que aquilo tem interesse científico, né, literar consequências, imagino as consequências que tem, mas é uma coisa extraordinária. Eu acho que é uma revolução copernicana, é uma coisa de repente... É um encanto. Não é um encanto, não. Eu não olho isso como encanto, não. Eu olho isso como uma conquista, é um desbravar, é como descobrir a América, é um desbravar, é uma coisa, é um passo adiante na experiência. Eu sei que isso, já outros cientistas, eu me lembro até há muitos anos atrás, li numa revista francesa, o Rostand, Edmond Rostand, falando da possibilidade de se fazer isso. E Rogério, se alegra com essa possibilidade? Não, em primeiro lugar, vou deixar bem claro o seguinte, quer dizer, um clone de um ser humano, digamos, eu ouvi falar agora recentemente que como é que chama, o imperador lá do Iraque, o Saddam Hussein, sempre está fazendo um clone dele, né? Não vai ser uma continuação dele, de jeito nenhum. Não vai. É um produto completamente independente dele. É capaz até de, em vez de ser um ditador durão, vai ser um poeta, tá certo? Qualquer coisa assim, né? Um músico. Não vai sair. Vai sair com algumas características físicas, muitas das características físicas, geneticamente idênticas. Não há dúvida, mas do ponto de vista, mas como ser... Eu não tinha coragem de dizer, por isso que eu pensei. O Saddam ia ficar decepcionado. Então, mas eu pensei, mas não tive coragem. Você nada teme nisso? Nada teme? Não, veja bem, eu acho que não se deve fazer com humanos. Por quê? Porque há uma responsabilidade, digamos, social com o indivíduo que for criado, com qualquer criança que nasce. Nós temos uma experiência e sabemos como criar mais ou menos, mas sabemos como criar mais ou menos uma criança que nasce dentro de casa, com a mãe, etc. Isso nós sabemos mais ou menos, isso mesmo fazer muita besteira, tá certo? Agora, uma criança que nasce nessas circunstâncias, o que assegura que ela não vai ser profundamente infeliz, tá certo? O que dentro da nossa... Vamos botar dentro da nossa cultura, onde ela vai ser uma coisa diferente, um animal assim meio esquisito, né? Quer dizer, eu acho que não se deve fazer com humanos, tá certo? Mas a minha restrição é um pouco nessa caminho. O Rogério falou do homem clonar o ser humano, né? E eu gostaria de fazer aqui uma observação que é a seguinte: todos nós somos filhos de pai e mãe, né? Quer dizer, e existe alguns cujo pai desconhecido fica só filho da mãe, né? E agora pode surgir um que não tem nem filho da mãe, nem do pai, nem de mãe. Quer dizer, é o concebido sem pecado. Isso é bom? Não sei se é bom. Isso aí é uma coisa a perguntar ao Papa. Porque isso é um problema sério. É um problema sério, é um problema teológico. É seu problema. Porque a igreja diz... O que é o batismo? O batismo é um ato ritual para apagar o pecado original, que é o pecado do ato sexual que faz nascer o ser humano. Se não há mais ato sexual, não há mais pecado original. Então este é concebido sem pecado, como Cristo. Inclusive, possivelmente, de uma mãe virgem. Sim, claro. Então eu coloco esse problema na mesa e eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou católico. Então, tem uma pergunta, Goulart, com o Rogério. Não sou católico, não sou religioso, agora que esse problema é sério. A Elga de Curitiba pergunta ao Rogério o seguinte: seria o amor, na realidade, uma combinação química? Daí vieram os poetas, cuja vivência só eles experimentaram com sua alma. Não, veja bem, a ciência pretende que, obviamente, é o mesmo problema que nós já tratamos, que o amor se justifica, que ele é explicável, digamos, dentro dessa máquina enorme de circuitos elétricos e
e hormônios andando para cá, para lá, cheio de reações bioquímicas, etc., que todos os nossas emoções são explicáveis. Alguns desses hormônios são identificados, quer dizer, muito daquilo que a gente sente já se sabe quais são, digamos, e como são produzidos os humores, digamos, os líquidos, as moléculas envolvidas. Isso já se sabe como é que ocorre, tá certo? Os procedimentos naturais. Agora, tudo isso obviamente tem um histórico, tem toda uma engrenagem completa, etc., que eu acredito que a ciência explica não no detalhe, ela tem teorias que justificam cada uma das nossas emoções, tá? Mas ela não tem uma explicação completa, detalhada, digamos, caso a caso. Exaustiva. Isso ela não tem. Isso ela não tem ainda porque é um trabalho enorme, é uma quantidade monstruosa de equações e de acontecimentos que tem que ser levado em conta. Isso aí, obviamente, não está feito ainda. E eu acho também que a gente não deve se preocupar muito com isso. A gente deve amar o mais que puder, o quanto for conveniente, sempre se preocupar com isso muito, tá certo? Então, essa é uma pergunta que foi feita também, de outra forma, o Rogério já respondeu, pela Luciana Ferreira da Silva, de São Paulo, Dion, Davi Macedo, também de São Paulo. Há outras questões que estão com Nelson, por favor. Uma pergunta dirigida a ambos, feita pelo Volney aqui da plateia. Ao invés de insistir no antagonismo, não seria interessante observar o que ambas, poesia e ciência, têm em comum? A criação? Nesse sentido, a separação não viria das características que as definem, a necessidade de ser reprodutível e validável, no caso da ciência, e o oposto no caso da poesia. O trabalho na ciência conduz à explicação e na poesia à inspiração. Estaria aí o eixo de afastamento? O que acha, Goulart? Então, eu acho que, essencialmente, como criação, evidentemente que tanto a poesia quanto a ciência são criações do espírito humano. Isso aí, essa afinidade existe. Mas, afinal de contas, todas as outras atividades humanas cabem dentro também dessa definição. Quando nós mostramos as diferenças, é porque a forma de conhecer melhor é exatamente quando você estabelece as diferenças, né? Então, define melhor o que é poesia ou o que é ciência. Essencialmente são diferentes, né? Quer dizer, o que move o cientista é um conhecimento objetivo, quer dizer, não só ele está preocupado em buscar as semelhanças entre os fenômenos e os elementos, ele também busca uma ordem, ele busca né? Então é uma coisa, há uma teoria que acompanha o procedimento científico, né? Todos os grandes cientistas têm uma teoria, não são mero anotadores e verificadores de fenômenos, de fatos. Então, a poesia não é isso. A poesia, o poeta realiza um falso discurso. Ele realiza um falso discurso. O que ele está dizendo ao pé da letra não tem sentido. Né? Não tem sentido. Ele está dizendo uma outra coisa. E o que ele está dizendo não é verificável. No fundo, ele é pré-conceitual, antes do conceito. Se ele pudesse falar sem conceito, ele falaria. Se a experiência direta está nesse nível aqui e o conceito está nesse aqui, a poesia está entre os dois. Ela quase gostaria de ser coisa, de ser sensação e de não chegar nem a ser conceito, porque ela quer de tal maneira exprimir a vida, o vivido, que o conceito abstratiza o vivido, o conceito tende a diluir o vivido, a generalizar e acabar com aquilo que é a obsessão do poeta, da vida presente, do que está acontecendo, da vida mesma, ela. No fundo, o poeta é um primitivo, ele é um anticientista, anticientífico, ele
não quer saber de generalidades, acredita, como evidentemente que eu leio livros sobre ciência e acredito em generalidades, mas eu não sou poeta 24 horas por dia. Por isso que quando me perguntam se eu sou Ferreira Goulart, eu digo às vezes. Então, há algumas perguntas para o Rogério, vou sintetizá-las. Uma do Marcos Bin, aqui, São Paulo. O que interessa, uma linguagem bem poética, o que nos interessa, a grandeza incomensurável, se nos perdermos na pequenez sórdida de nossa indiferença perante a fome e os massacres da humanidade. De outro lado, o Antônio Geraldo, de Arceburgo, em Minas Gerais, ele faz algumas considerações, dizendo que o senso comum entende a ciência como exata, em todo sentido, até mesmo quando afirma a própria incapacidade da verdade absoluta. Aí é ciência humana. Isso jamais será correto? O meu jamais é que é absoluta uma grande bobagem crítica. Ele cita a tabacaria do Fernando Pessoa, né? A parte em que o dono da tabacaria está à porta da tabacaria, diz: somos de fato insignificantes, os maiores insignificantes. E ele pergunta para você: e daí? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente não deve se preocupar por aí. Quer dizer, e essa questão da ciência, mais ou menos, não sei se é bem isso que ele quis dizer, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: há um esforço feito por indivíduos, por grupos, etc., para entender certos fenômenos num certo ponto, dentro de certos limites. Ele estabelece ali uma teoria que explica aqueles fenômenos. Mais tarde, outros fenômenos se agregam e talvez aquela teoria já não explica os novos fenômenos que passam a ocorrer. Então, ele precisa de uma nova teoria. Ele não consegue estender aquela teoria para novos fenômenos. Então, essa é rejeitada, essa teoria. Então, quando a ciência questiona a si mesma, significa que ela percebe que ela precisa de uma nova teoria, que ela precisa de alguma coisa mais completa. E isso ocorre com frequência, e com frequência ela vai, digamos, se expandindo, tá certo? Até ela chegar a um ponto, e às vezes, de vez em quando, ela encontra teorias que são incompatíveis, tá certo? Ela encontra teorias que servem para realidades e que, na fronteira de duas realidades, elas não se dão muito bem, tá certo? Isso pode acontecer, certo? Ela se conforma com isso. Por quê? Eu acho que isso é uma coisa até inteligente. Não vale a pena você começar a sofrer com isso enquanto você não tiver, digamos, mais dados. E ela espera sempre, quer dizer, os homens de ciência, a ciência espera agregar mais conhecimento para poder, então, renovar suas teorias continuamente. Isso não é um mal, não é uma falha da ciência, mas eu acho que é uma característica extremamente positiva de você ser capaz de perceber as suas próprias limitações, quer dizer, que uma teoria é boa para uma certa realidade, não é boa para sempre e para todas as realidades, tá certo? Nelson. Olha, até onde pude ver, nós temos discutido dentro de um paradigma geral, de um consenso acerca do que seja o pensamento, do que seja o conhecimento. Esse tipo de coisa não foi colocado em questão. Ora, tem apenas, das perguntas que eu vi, apenas uma que coloca isso em questão. E, portanto, embora ela esteja dirigida ao Goulart, eu penso que talvez seja mais interessante que o Rogério responda antes, do Paulo Henrique, aqui também da plateia. Realmente era um tipo de pergunta da qual eu esperava que nós teremos mais. Qual é a razão do descompasso entre aspas, entre a ciência e a poesia, sentimento, se essas duas realidades trabalham com o artifício da racionalidade? Bom, o artifício da racionalidade. Quer dizer, veja bem, o cientista é um indivíduo que tem uma certa obsessão por uma coisa chamada verdade, certo? Queira ou não queira, ele está procurando desvendar alguma coisa que ainda nunca foi desvendada, certo? Alguma coisa que não se conheceu até aquele momento. Ele só trabalha com isso, com conhecimento novo, certo? Quando ele está fazendo outra coisa com conhecimento antigo, ele não está sendo bem um cientista, ele está sendo um compilador de ciência, tá certo? Ele pode estar difundindo a ciência, está fazendo um serviço útil.
O cientista está, portanto, tentando ir mais adiante. Pode ser até modesto esse passo que ele está dando, mas ele tem que descobrir alguma coisa que ninguém conheceu antes. Senão ele está repetindo o trabalho de algum outro. Às vezes ele está simplesmente, intencionalmente, tentando comprovar o que o outro fez. Mas isso também é uma descoberta, porque está comprovando uma descoberta de outro, ainda está num terreno novo. Mas ele está, basicamente, fundamentalmente, um bom cientista mesmo, ele está preocupado não em comprovar o trabalho do outro, mas em descobrir alguma coisa. Quer dizer, ele está competindo com Deus, certo? Ele está competindo com Deus. Né? Por quê? Porque ele está querendo conhecer alguma coisa que nenhum ser humano conhece. Só Deus conhece. Então ele está em competição com Deus, tá certo? Ele está em competição com Deus, ele está sendo muito ambicioso e muito pretensioso, certo? E eu acho que o poeta também, tá certo? Isso eles têm em comum. Quer dizer, o poeta também está querendo descobrir um outro tipo de verdade, quer dizer, não é descobrir alguma coisa e exprimir alguma coisa que nunca foi expressa antes, tá certo? Que não está nos livros, que não está dito de uma maneira absolutamente original, revelar alguma coisa da alma, alguma coisa dele mesmo, alguma coisa do universo, mas é sempre uma revelação, certo? Também, sobre esse aspecto, ele está, digamos, pretendendo ser Deus um pouco, tá certo? Então, os dois são muito parecidos sobre esse aspecto. Eu acho que eles têm uma certa semelhança. Entretanto, os instrumentos de que eles usam são muito diferentes. O cientista usa do quê? Daquilo que está montado em cima, que é conhecimento estabelecido, dados específicos, coisa. Você falou-se de uma racionalidade do poeta. A racionalidade do poeta, entretanto, passa por outros caminhos. Eu não estou dizendo que ele seja irracional, não é isso, ele é racional, mas uma racionalidade que passou pelos seus instintos, que passou por outros caminhos, que não são do concreto, certo? Que não estão ali, não são objetivas, certo? Então, eu acho que eles têm instrumentos tão diferentes que nunca mais se encontram, tá certo? Eles têm uma certa semelhança quanto à ideia da revelação, certo? Mas eu acho que eles são muito diferentes no que diz respeito digamos, aos instrumentos que usam. É mesmo uma pergunta para o Goulart, que você pode até juntar, que é o seguinte, o do João Carlos Batista, ele pergunta para você, será que no tempo de Júlio Verne, a ciência, se no tempo de Júlio Verne, a ciência tivesse explicado o universo, o mesmo talvez não teria sua grande criatividade literária, né, que nos instiga até hoje. No fundo, assim, a ciência reduz o espaço da criação. Mas acho que no caso do Júlio Verne foi até um estimulador, um elemento estimulador da imaginação dele, porque a ciência tem essa função de estimular a imaginação. Até eu mesmo experimento isso, entende? Quer dizer, o que não pode é você querer se comportar como cientista fazendo arte. Aí é que não pode, porque tem essa diferença básica que falou o Rogério, que é essa diferença básica, quer dizer, os dois querem competir com Deus, mas cada um à sua maneira, e se você quiser confundir uma maneira com a outra, nem o cientista vai fazer descoberta se ele quiser bancar poeta, e nem o poeta vai fazer poesia se quiser bancar o cientista. Então eu acho que o Júlio Verne, ele era um cara fascinado pela ciência, pelas descobertas tecnológicas, ele era com afinidade aí com o Leonardo, também quis andar de submarino antes de haver submarino. E uma coisa fantástica que eu vi, a ilustração de um livro do Júlio Verne, A Viagem à Lua, com a volta da viagem à Lua, era o foguete que voltou, estava flutuando no mar com uma bandeira americana. E foi lançado do Cabo Canaveral. No livro dele, eu não sei se foram os cientistas que resolveram copiar o Júlio Verne. Às vezes é uma nova edição. É claro. O Rogério tinha falado no universo, na relação com Deus. O Maurício Aquino, de Pato Branco, no Paraná, tinha perguntado um pouco isso. E o Newton, da Paraíba, né, de João Pessoa, ele juntou um pedaço que eu queria que o Goulart desse só um fecho, né, nesse bloco, que é: como que você vê a admiração de Marx por Shakespeare? Se isso não influi na realidade concreta aí da ciência. O Marx era um admirador não só de Shakespeare, como de Balzac, como de Stendhal, como de Homero.
de Homero, ele cita Homero, cita Dante, ele era um amante da literatura e um homem muito culto, literariamente muito culto. Não há, eu acho que é perfeito. E no caso do Shakespeare, então, que fala do poder e vai fundo nas relações do poder, nas contradições do poder e na violência do poder, é a matéria do Marx mesmo. Pergunta de poesia, sobretudo de poesia para o Goulart. A André, aqui da plateia, ela pergunta se você não acha que a poesia do Augusto dos Anjos é uma tentativa de integração de ciência e de poesia. Olha, o Augusto dos Anjos, ele estudou na faculdade do Recife, né, que tinha uma certa tradição ali, eu acho que vinda do Tobias Barreto, tá, com certos fumos de ciência ali. E era o período do darwinismo, Haeckel, aquela coisa. Ele leu esses autores, aprendeu umas coisas. E então se entusiasmou certamente, evidentemente, pela ciência, mas por aquela ciência estranha, né, que na cabeça dele, inclusive, tomou um rumo muito estranho, mais estranho ainda, né, porque misturava, quer dizer, o evolucionismo não se contentava em ficar no nível dos seres vivos, vinha da matéria, dizer, uma evolução que vinha dos átomos. Ele tem, inclusive, um soneto, uma boa chamada, como é que chama? Começa assim: triste a escutar pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, penso escutar nos sons do orbe oriundo o choro da energia abandonada. Então, agora, em outros momentos, ele usa uma terminologia científica, palavras não poéticas, no sentido, até a um certo grau de inovação na poesia dele, na medida que ele utiliza uma mistura de linguagem coloquial com terminologia científica, e que dá um encanto à poesia dele. Mas não acho que ele tivesse a intenção assim de juntar as coisas. A formação, a visão do mundo dele era uma visão misturada de superstições, de astrologia, com ciência, com química, com biologia, e com religiões orientais. Ele fala de tudo, ele mistura tudo, ele faz um mingau ali com todas esses elementos, né? Dentro da cabeça dele, aquilo ganhou unidade, fazia parte de um mesmo universo significativo e tal. Então é uma experiência extraordinária, eu acho, na poesia brasileira, essa junção da coisa científica com a coisa coloquial e, inclusive, com a banalidade coloquial, às vezes, e com uma terminologia, porque eu creio que esse contato dele com a coisa científica, primeiro levou a ver o mundo de uma maneira material, quer dizer, ele diz, por exemplo, assim, ele fala do filho morto, há um filho morto, ele é um poema que ele escreveu, uma criança morta, né? Onde irás passar a eternidade a feder? Então, existe um lado da emoção verdadeira com uma visão materialista e dura da realidade, né? Ele próprio diz: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Aí em seguida ele fala: trago comigo todo, não sei o que, o peso dos zodíacos. Aí ele mistura. Então eu acho que é mais isso, que não é propriamente uma tentativa de juntar ciência com poesia, não. É a visão de mundo dele, que é essa que inclui a ciência pela época que ele nasceu, e a formação e tal, o temperamento dele, a personalidade dele. Goulart e Rogério, o Lúcio Bronstein faz um comentário. Qual é a impertinência desse diálogo, uma vez que o poeta pondera e delira, e o cientista ama e valida? Será que esse diálogo não é sobre o ser ambivalente? É um comentário. E aí tem uma questão para o Rogério, que é o seguinte, que veio do Jefferson, de Itaberá, no interior de São Paulo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que você acha do homem fazer a clonagem? O homem quer imitar Deus,
Você respondeu em parte essa questão, mas há outras perguntas de outras pessoas também sobre a relação entre ciência e fé. Então, se você pudesse juntar as duas relações. Não, eu acho que a clonagem não é nada mais ousado do que já se vinha fazendo, essa clonagem que foi feita recentemente, né? Inclusive, ela usa uma técnica relativamente limitada, ela não interfere com o conjunto cromossômico que existe na célula, né? Quer dizer, ela transfere todos os cromossomos de uma célula para outra célula, certo? Mas sem tocar naquilo, não é uma experiência de engenharia genética, é uma experiência ainda de biologia celular, tá certo? Portanto, uma experiência relativamente simples e sem muita, não é muito diferente da clonagem que já se faz desde os tempos dos egípcios, né, que se fazia com plantas, certo? Se faz clonagem há muito tempo, né, no setor de vegetais, etc. Sempre foi uma técnica razoável. Claro que essa é mais avançada, é um pouco mais pretensiosa, mas não tem aquelas ideias de realmente interferir muito fortemente com a natureza que estão contidas na engenharia genética, tá certo? Eu acho que lá sim, né, nas técnicas de engenharia genética, que o homem está interferindo muito mais com a natureza, e lá ele vai criar coisas diferentes. Qual é o produto da clonagem? É um ser idêntico a outro que já existia, tá certo? Do ponto de vista biológico. Quer dizer, não tem nada de novo. E a relação ele só replicou. A relação entre ciência e fé, como é que você pensa? Eu acho que é muito difícil, na minha opinião, eu acho que a gente não deve tentar misturar as duas coisas, não fazer relação, tá certo? Os cientistas normalmente procuram, às vezes são religiosos, certo? É raro ver um cientista religioso, geralmente, mas ele sempre pode ter um pouco dentro da cultura dele, etc. Mas há uma rejeição natural entre ciência e fé. São negações, são antagônicas. Em primeiro lugar, lembra o que é a ciência. A ciência, a obrigação do cientista é desvendar a natureza, tá certo? É acabar com o mistério, certo? Ele tem que acabar. O que é mistério para ele, o que é mistério para o outro, é um problema para ele para ser resolvido, certo? Ele quer resolver o mistério. E a religião vive do mistério, né? Porque se você se você não tiver o mistério, para que você precisa de fé? Fé significa acreditar sem ter razões para acreditar, né? Você tem que acreditar naquilo que vem de dentro e não que vem de razões concretas, né? Não é descobrir uma verdade a fé, né? Então, a fé não é descobrir através de racionalmente, objetivamente. Então, a fé vem de outra instância completamente diferente. No momento que você, digamos, resolve seus problemas através de fé, né, você não precisa da ciência e vice-versa, tá certo? Uma dispensa a outra. São atitudes antagônicas por natureza. Isso não quer dizer que nós não possamos abrigar atitudes antagônicas e termos ciência de um lado e fé, mas dentro da mesma cabeça. Mas na hora não podemos operar com os dois simultaneamente. São mundos em conflito, tá certo? Não dá para você resolver o mesmo problema com ciência e com fé, tá certo? Não dá para a gente enfrentar a mesma situação com essas duas armas, tá certo? Que são ambas legítimas, tá certo? Só que não se misturam. Bom, eu só gostaria de dizer uma coisa a respeito disso, que é a seguinte, que como a ciência não responde à questão fundamental da morte, né, do sentido que tem a existência, porque se eu acabo, a existência não tem sentido, né? Então, Deus é a resposta a uma questão sem resposta, que é essa. Se Deus existe e eu, ao morrer, vou me encontrar com Deus, eu vou para o céu, então aí toda a vida ganha um sentido. A fé, eu não tenho fé, eu sou agnóstico, mas eu entendo que as pessoas necessitem da fé, porque eu, inclusive, todo mundo deve ter tido a experiência pessoal disso. Eu tenho a experiência da morte de um amigo meu
Ele morava ele, a mãe e a tia. Então a mãe morre na terça-feira, ele morre na sexta. A tia fica só. Então eu falei, vou visitá-la, porque ela deve estar desesperada. Aí fui visitá-la, ela era espírita. Ela terminou me confortando a mim, ter perdido os 2 amigos. Quer dizer, então, é uma coisa muito importante. A fé é uma coisa extraordinária e por isto, porque ela responde a uma questão fundamental, quer dizer, que é o que eu estou fazendo aqui e vou vir aqui para acender uma luz e apagar, quer dizer, é isso, entendeu? É só isso. Nelson. Bom, antes de colocar a pergunta que está aqui, eu só diria, a arte, então, não estaria, de certa maneira, mais próxima da religião, na medida que, segundo pelo menos uma das definições, ela também trabalha com a suspensão da descrença, enquanto você está lá lendo os irmãos Karamazov, aquele conjunto de palavras que estão lá te fazem acreditar, ou você se deixa acreditar que Ivan Karamazov ou Fyodor Karamazov existem e que dentro daquele esquema as coisas têm sentido. Está certo, eu concordo com isso. Há uma pergunta do Márcio Fernandes, ele disse para quem, eu colocaria para o Goulart. Quanto à questão do clone do ser humano não vir do pecado em função da ausência do ato sexual, será que não se considera um pecado ainda maior o de se conceber um ser através de meios unicamente científicos? Bom, eu não entendo de pecado, eu usei essa palavra exatamente porque a religião católica usa essa palavra nessa circunstância, né, de que o pecado original. E eu, com a minha irreverência natural por não ser religioso, imediatamente me ocorreu que tinham criado um ser que não tinha nascido pelas vias normais, como se costuma, quer dizer, eu aqui, com todo o respeito que eu tenho, evidentemente eu não entendo de ciência, Rogério, eu acho que o que surpreende no clone da ovelha é exatamente ela ser igual a outra, porque até aqui não é uma coisa comum, até aqui se criava uma ovelha, podia criar outra ovelha que era diferente dos dois, não é verdade? A ovelha que nasce como o filho é diferente do pai e da mãe. Agora, o que é surpreendente é criar um ser que é exatamente igual a outro. Isso é que é surpreendente. Agora, quanto ao ser humano, também eu concordo nisso com o Rogério, o clone do ser humano, o homem é a sua história, não é o seu corpo apenas. É evidente que há um condicionamento de história e biologia e tal, né? Mas é a história, fundamentalmente, do ser humano que faz com que Antônio seja Antônio. E não o fato dele ter o nariz com tal proporção, os olhos de tal cor, o cabelo de tal cor, você fazer um Antônio igualzinho ao outro, mas a história, o simples fato dele nascer, surgir agora e crescer e tal, em outra época, com outros problemas, é outra pessoa. O Delmar Maffei, de Curitiba, no Paraná, pergunta ao Rogério, e é uma pergunta bem técnica: de onde provém a energia que mantém o elétron girando ao redor do próton, do núcleo? O raciocínio é igual para os planetas no cosmos? É a mesma energia? Não é a mesma energia, mas nenhum dos dois precisa de energia. Veja bem, o elétron em torno de um próton, de um núcleo qualquer, ele tem uma energia bem definida. Enquanto ele tiver aquela mesma energia, ele continua naquela mesma órbita. Então, e da onde vem, pergunta o Delmar, da onde ela provém? Ela veio do momento em que foi montado esse conjunto, certo? No momento que você montou o conjunto, aquela energia estava lá. Você pode adicionar um pouco mais de energia, por exemplo, acho que ele vai entender um pouco melhor, e aí o que acontece, ele muda a órbita, simplesmente, ele passa a andar em outra órbita. Você pode tirar um pouco de energia e passa a ser uma outra órbita, tá certo? Simplesmente. Então, essa energia é uma característica do sistema, certo? Desse sistema em que todos os parâmetros estão bem determinados. A mesma coisa acontece quando um satélite gira em torno de um planeta, né?
ele não precisa de uma energia para continuar girando. Ele continua com a mesma energia que ele já tinha antes. Não precisa adicionar energia. Ele vai perder devagarzinho um pouco de energia porque está provocando deformações no planeta. Um e outro estão... Existe a questão das marés, né? A Terra está... ao sofrer a presença, digamos, desse corpo, ela se deforma e com isso ela absorve um pouco da energia, que ela não restitui totalmente. Então isso faz com que essas órbitas possam ir se reduzindo progressivamente. Você não acha poética, Goulart, essa explicação? Eu acho terrível. Não é uma coisa bonita? Eu acho terrível. Eu, quando li uma vez que o sistema solar ia cair dentro do Sol, eu me neguei a acreditar, porque eu não aceito... Não, mas vai demorar muito, você não chega lá, não. Não, eu não aceito teorias que são contra a minha existência, eu não aceito. Porque teoria por teoria, eu prefiro a que é a favor. Eu desconfio das verdades, sinceramente, sobretudo quando elas contrariam a minha possibilidade de ser feliz. Aí eu sou contra. Eu, quando li Sartre, eu era garoto, em São Luís, li Sartre, um amigo meu me deu um livro de Sartre, olha, formidável, pois é. Eu li. E ele dizia que o homem é um ser pela morte, que tal. Eu falei, discordo. Entreguei o livro de volta. Ele falou, ué, mas um grande filósofo, discordo. Ele vai ser um grande filósofo, mas para a negra dele não tem nada a ver com isso. Para mim, ele está me arrasando. Se eu for acreditar nele, eu me mato. Então ele tem a vantagem de ficar dizendo do alto da montanha lá de Paris, né, do alto do prestígio parisiense, ele dizendo para o mundo que a vida não tem sentido. Que o homem é um ser para a morte. Agora, eu que estou aqui na planície, aqui embaixo, lá na ilha de São Luís, meu Deus, lá, vou acreditar nisso, estou ferrado. Nelson, você tem direito a uma pergunta, escolher um respondedor e a resposta é rápida, que nós estamos fechando. Bom, já que você tocou na questão da poeticidade da explicação física, o João Carlos Batista pergunta para o Goulart: será que para um poeta não seria romântico o amor de dois astronautas, no qual um deles, se estiver caindo dentro de um buraco negro, após atravessar o limiar da zona de eventos, não conseguir se despedir da sua amada eternamente devido à parada do tempo? Isso já é um poema. Meio minuto por causa da parada do tempo. Já é um poema, já é um poema. Eu só quero dizer uma coisa para você: jamais entrarei numa cápsula e não estou interessado na transferência dos habitantes da Terra para planeta algum. Acho isso uma ideia cretina. Tá bom, a Terra vai acabar e então vamos transpor o nosso pessoal com outro. Agora imagina, eu me vi em Brasília quando Brasília estava sendo construída. Quando estava sendo construída, cara, era insuportável. Imagina viver na Lua. Mas é insuportável, eu prefiro morrer. Rogério. Mesmo com o neoliberalismo dominando o planeta, você não quer ir embora? Não, eu não quero ir embora. Não. O Goulart não quer ir embora, mas nós temos que ir embora. Esse planeta azul, o nosso planeta azul, com essas florestas, esses rios, essas coisas, está tudo poluído, tudo bem, mas não está inteiramente, tem lugares. Quer dizer, nós somos daqui, nós somos desse planeta, nós somos bichos desse planeta, gente. Sabe, há manhãs de sol, você levanta, acorda, às vezes você está triste, abre a janela, aquele sol lindo, a vida continua, fica legal. Agora, imagina morar dentro de uma cápsula de vidro, é claro, com que razão isso? Sabe, eu vou contar uma piada, porque eu prefiro das Mas coisas tem que ter 10 segundos. 10 segundos. É como agora, antigamente, assim, entrar para o Partido Comunista é um negócio, dizia o pessoal, eu era do partido, é um negócio brabo ali, cara, disciplina, o cara tem que ser herói, né? Tem que ser herói, tem que entregar sua vida, morrer se for necessário. Agora, também tem que ter disciplina, o cara tem que viver ali, né? Não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer a mulher do outro, não pode fazer isso. Aí você virou e falou assim, então, por isso é que eles são capazes de morrer, se entregar. Nós agradecemos a todos e todas a audiência. Conversamos hoje nos Diálogos Impertinentes sobre ciência, com o grande poeta brasileiro Ferreira Goulart
e um dos grandes cientistas também que temos no nosso país, Rogério César de Sequeira Leite. Nós voltamos com os Diálogos Impertinentes no próximo mês para outra conversa em torno de temas tão importantes. De novo, agradeço e espero que nos vejamos em breve. Até mais.